Imagine sair com seus melhores amigos para assistir a um jogo de basquete e simplesmente desaparecer no meio das montanhas geladas da Califórnia. 5 homens, um carro abandonado, corpos encontrados meses depois. Comida suficiente para sobreviver, mas ninguém tentou usar. E o pior, um deles nunca foi encontrado. Até hoje, quase 50 anos depois, o caso dos 5 de Yuba County continua sendo um dos mistérios mais perturbadores da história americana. Chegando, bem-vindos ao canal, eu sou a Fabi Medeiros e esse é o vídeo de hoje. Hoje nós vamos mergulhar em um caso tão estranho que mais parece filme de terror psicológico. Porque, gente, nada, absolutamente nada nessa história faz sentido. Para contextualizar, tudo começa em 1978, 24 de fevereiro de 1978, na cidade de Marysville, no estado da Califórnia. Era o condado de Yuba, porque essas cidades aqui, elas são divididas, né, tem vários condados, que é como se fossem prefeituras independentes. Então, eles moravam nessa cidade, Marysville, no condado de Yuba. Mas espera, quem eram esses homens? Bom, esses 5 homens, eles moravam todos ali na cidade de Marysville, né, no condado de Yuba. E Marysville, em 1978, era uma cidade muito tranquila, muito pacata, todo mundo conhecia todo mundo, as pessoas, né, acenavam na rua, se cumprimentavam o tempo todo, as crianças andavam de bicicleta, então assim, bem nice mesmo. E esses 5 garotos, 5 homens, né, eles se conheceram há 9 anos. Então eles eram amigos há 9 anos porque eles se conheceram dentro de um projeto que chama Projeto Gateway. Esse projeto ele é voltado para pessoas que têm autismo, que têm deficiência intelectual leve, dificuldades psiquiátricas. E ele ensina, né, o projeto ele motiva essas pessoas a praticarem um esporte, ensina como a conviver, né, entre pessoas. Então é bem legal. Eles fizeram, né, um laço de amizade ali muito forte dentro desse projeto e eles jogavam também pelo time de basquete, porque o projeto, né, como impulsionava muito o esporte, eles amavam o basquete, então eles tinham esse time que chamava Gateway Gators. Até aquele momento, né, 24 de fevereiro de 1978, eles tinham ganhado todos os jogos do campeonato. E no dia 25 de fevereiro, no dia seguinte, seria a final. Então eles estavam extremamente empolgados. Mas quem eram esses 5 homens? Eu vou listar aqui, gente, nome a nome. Bom, então tem o Jack Madruga, de 30 anos. Ele era conhecido como Doc e era considerado o mais responsável do grupo. Tem o Theodore Waiter, que ele é chamado de Ted, né? Era chamado de Ted, 32 anos, considerado muito tímido, muito gentil e tinha um grande apego à rotina. Tem o William Sterling, que ele estava com 22 anos na época, conhecido também como Bill, e ele era considerado extremamente quieto e ligado à família. O Jack Hood, de 24 anos, ele era considerado o mais brincalhão do grupo e ele tinha uma deficiência intelectual bem leve. E o último deles, o Gary Matias, de 25 anos, ele era ex-militar, ele foi diagnosticado com esquizofrenia, mas ele estava estável com medicação e era considerado funcional pelos familiares. Bom, então como que eles desapareceram? Gente, foi muito doido. No dia 24 de fevereiro de 1978, esses 5 amigos, eles entraram no carro, né? O Jack Madruga, ele tinha acabado de comprar um carro que era um Mercury Montego 1969, não conheço, mas enfim. Ele tinha comprado esse carro e eles estavam querendo ir assistir, eles foram, na verdade, né? Assistir um jogo universitário que estava tendo na cidade de Chico, que também fica no estado da Califórnia, fica mais ou menos 1 hora de onde eles moravam. Então os 5 entraram nesse carro do Jack e foram para a cidade de Chico assistir esse jogo universitário. O jogo rolou, eles estavam muito empolgados e tudo, e assim, só um adendo. Todos os familiares disseram que, com toda certeza absoluta, eles voltariam para casa, porque, como eu mencionei, eles tinham ganhado todos os jogos do campeonato. Então, no dia 25 seria a final. Eles jamais perderiam a final. Aquele time era tudo para eles, eles se dedicavam ao máximo. Então eles só foram ali assistir um jogo universitário e iriam voltar para casa até para dormir cedo. Muitos tinham deixado até o uniforme já separado para a manhã seguinte. Mas, depois desse jogo, o que aconteceu? Eles saíram normalmente, né, da cidade, dirigiram de volta para casa
E o último avistamento dos 5 foi visto em um mercado, mais ou menos 10 horas da noite, e eles nunca mais chegaram em casa. Então, deu um determinado momento, né? As famílias, primeiro de um, depois a de outro, mas foram sentindo a falta, né? Ligaram uma para outra, o fulano chegou, o ciclano chegou, e ninguém tinha chegado, nenhum deles, até que as famílias falaram, não, então alguma coisa aconteceu. E como eles, né, tinham essa deficiência intelectual leve, e um deles, né, o Gary, tinha até esquizofrenia e precisava mesmo de fazer um acompanhamento com remédio, ele tomava um remédio diariamente, as famílias começaram a ficar muito preocupadas. Então eles foram até a polícia para poder, né, fazer o boletim de ocorrência do desaparecimento, mas a polícia se negou, falou que eles teriam que esperar de 24 a 48 horas e que não tinha nada que eles pudessem fazer porque estavam lidando com adultos. Então, assim, mesmo a família explicando que eles tinham, né, essa deficiência intelectual leve, que eles faziam parte do projeto Gateway, que na época todo mundo sabia esse projeto, o que era voltado para. Então a polícia ainda assim falou, olha, eu sinto muito, lavou as mãos e não foi ajudar nas buscas. No dia 28 de fevereiro de 1978, o carro do Jack, então, é encontrado. Bom, esse carro ele estava a 1.200 metros acima do nível do mar, numa área totalmente montanhosa, cheia de neve. Era cerca de 112 quilômetros da distância da casa deles, né? Para cima nas montanhas. Eles não tinham descido, eles estavam, na verdade, subindo. O que demonstrava a posição do carro e a distância era que eles estavam indo montanha acima. Só que aquilo era muito estranho, porque era um inverno rigoroso, as montanhas estavam cobertas de neve, era perigoso, era à noite, estava escuro. Então, o que eles estavam fazendo lá? Bom, eles foram obrigados a ir para lá, eles foram, não sei, algum deles teve alguma coisa. O que aconteceu? A polícia, né, os investigadores começaram a checar o carro e eles perceberam que o carro estava em perfeito estado, ele estava normal, o carro funcionava, ele estava assim, né, atolado ali a mais ou menos 12, 15 centímetros de neve, mas o carro funcionava, as chaves não estavam lá. E dentro do carro foi encontrado várias embalagens assim de doces, achocolatado, leite, várias coisas que eles pareciam que tinham comido depois do jogo. E aquilo era muito estranho, porque geralmente, né, homens de 20, 25 anos, quando eles vão assistir jogo de basquete ou jogo de qualquer coisa, geralmente bebem cerveja, comem outro tipo de tiragosto, não achocolatado e, né, barra de chocolate, barra de cereal. Enfim, um dos investigadores, então, ele entra em contato com a distribuidora do leite, daquela caixa de leite, para descobrir quem eram os fornecedores ali daquela região que vendiam aquele leite. E aí eles chegaram a vários fornecedores, né, na cidade, e aí eles foram checando até que eles descobriram que os 5 tinham parado para comprar todas essas guloseimas, digamos assim. Então, uma das moças reconheceu e falou assim, né, não, eles realmente estiveram aqui, mas o mercado já estava quase fechando, era mais ou menos umas 10 horas da noite. Então, essa era toda a informação que eles tinham. Que eles tinham realmente saído do jogo, que eles tinham passado nesse mercado e depois dali eles desapareceram. 4 agências de segurança iniciaram, né, as buscas em uma área abrangente ali ao redor de onde o carro tinha sido encontrado. Mais ou menos 200 pessoas participaram dessas buscas, fosse a pé, a cavalo, tinham helicópteros, muita gente ajudando mesmo. Eles queriam, né, estavam fazendo de tudo para encontrar os garotos, porque afinal sabiam das limitações dele, sabiam que alguns deles tomavam remédio, né, controlado, precisavam desse remédio. Então as buscas eram intensas. As famílias, né, dos 5 desaparecidos, elas iam para a floresta todos os dias, assim, numa busca incessante para encontrá-los. Mas a quantidade de neve era muita, porque é um inverno muito rigoroso. Então as montanhas estavam muito, muito cobertas de neve. Quando foi em junho, infelizmente as buscas pararam. No dia 4 de junho de 1978, mais ou menos aí 3 meses e meio depois, né, do desaparecimento dos 5 homens,
um grupo de motociclistas estava passando por uma reserva, né, do serviço florestal, e eles começaram a sentir um cheiro muito forte, um cheiro estranho, vindo de um trailer. Então eles viram que o trailer estava com a janela aberta, foram até lá, e lá dentro foi encontrado o corpo de Ted. Pois é, o que mais, né, eles ligaram para os investigadores e tudo mais, e o que mais chocou os investigadores foi que o corpo estava muito magro, foi que quando o Ted saiu de casa ele estava com a barba feita, e a barba dele ali estava muito grande, já tinha crescido bastante. Ou seja, tudo indicava que ele tinha sobrevivido por semanas. Foi constatado, né, diante ali da decomposição do corpo, que na verdade ele chegou a sobreviver por 8 semanas. Isso aí dá o quê? Dá 2 meses. Então, os familiares sentiram muito quando eles receberam essa notícia, porque isso indicava que quando o carro foi encontrado, 4 dias depois do desaparecimento, eles ainda estavam vivos naquele trailer, que não foi em nenhum momento investigado, né, pela polícia, porque como esse trailer ficava a uma distância de 30 quilômetros do carro, onde o carro foi encontrado, o trailer então estava mais para cima ainda, né? Nesse acampamento ali, que era um acampamento do próprio serviço florestal mesmo, os policiais, eles não acreditavam que aqueles homens teriam capacidade para poder chegar até lá, porque a distância era muito grande, era uma montanha, tinha muita neve, então não foi nem checado. Mesmo as famílias pedindo que os investigadores fossem até lá, eles não foram em nenhum momento. O mais estranho é também que dentro do trailer havia roupa, havia gás, né, butano para poder aquecer, havia comida, lata, né, com comida militar, haviam agasalhos, então assim, haviam várias coisas para que eles pudessem sobreviver aquele tempo. E nada foi usado, parece que de todos os armários que continham comida, só um foi utilizado, os outros todos eles nem chegaram a abrir. Então era uma situação muito estranha, porque passava a impressão que eles realmente entraram ali e ficaram esperando a morte. Então ninguém estava entendendo nada. O laudo do patologista indicava que eles haviam morrido de hipotermia, mas a verdade é que não havia material suficiente para poder determinar a causa da morte com tanta precisão, porque já havia se passado muito tempo, né? Então, assim, foi dado como hipotermia, mas não se sabe ao certo se foi realmente isso. O corpo, né, os corpos dos outros 3 amigos foram encontrados também ali, uns mais para trás do trailer, outros mais para frente, enfim. Então, eles foram encontrados também ali, né, nas proximidades do trailer, que foi o Jack Madruga, o Bill e o Jack Hood. Eles estavam, né, espalhados pela floresta, muitos não estavam inteiros, mas foram encontrados. O Gary Matias, ele não foi encontrado, mas os sapatos dele estavam dentro do trailer. Então, começou a surgir várias e várias teorias. Bom, e aí começaram a surgir várias perguntas que tornou o caso uma obsessão nacional. Porque as pessoas começaram a se perguntar o que eles estavam fazendo lá, por que eles saíram do carro, por que eles simplesmente andaram uma distância tão grande até um trailer, eles sabiam para onde que eles estavam indo, parecia que um deles conhecia bem, né, o caminho ali da estrada, então por que eles se perderam? Tinham várias questões que as pessoas, né, e os investigadores não conseguiam responder, porque era um caso extremamente misterioso. Não tinha nada que justificasse eles terem saído do carro, a menos que eles tivessem sido obrigados, porque era um inverno muito, muito rigoroso, tava um frio do cão. Eles não iriam simplesmente sair do carro e começar a andar na neve, numa área montanhosa, à noite, no escuro, para lugar nenhum. Então, por conta disso, as pessoas começaram a teorizar o que tinha de fato acontecido. Bom, a primeira teoria é que eles se perderam. Eles simplesmente estavam voltando para casa, provavelmente estava com muita neblina, estava muito frio, eles erraram o caminho e um erro levou a outro, porque no que errou o caminho, eles começaram a subir as montanhas sem saber que estavam subindo. O carro, então, ficou atolado na neve. Eles tentaram sair do carro para poder, né, desatolar o carro, não conseguiram, viram que não iam conseguir, e então saíram andando em busca de ajuda
assim, a Deus dará no meio da neve, no escuro à noite. Essa teoria não é muito aceita porque as famílias falam que eles jamais fariam isso, que não faz o menor sentido pessoas simplesmente andarem à noite na neve, no escuro, um frio. Eles não tinham essa preparação, né? Então, ninguém leva muito a sério essa teoria. Outra teoria que existe é que havia uma rixa do Gary com uns caras aí meio barra pesada. E que aí, nesse dia que eles estavam voltando, né, desse jogo lá em Chico, esses caras, eles abordaram o carro, né, do Jack Madruga com os amigos dentro. E os caras queriam brigar, foram pra cima do Jack. E aí o Gary foi defender o Jack, e no que ele foi defender o Jack, os caras ficaram muito putos com ele e obrigaram o Gary a pular da ponte, né, totalmente sem roupa, sem sapato, sem nada. E essa teoria, ela é muito falada porque quando eles encontraram o carro, só havia 4 conjuntos de pegadas, o que mostra que só 4 pessoas caminharam por aquela neve. Então, parece que esse episódio, né, segundo essa teoria, esse episódio da briga teria ocorrido antes do carro ir para as montanhas, e depois que o Gary pulou, então os amigos dele pegaram o tênis dele, pegaram as roupas dele, e é por isso que os tênis foram encontrados, o par, né, de tênis do Gary foi encontrado no trailer, mesmo sem ele ter, supostamente, ter ido lá, e que depois esses caras, esses valentões, obrigaram os meninos, né, os outros 4, a dirigir até as montanhas e ficar lá um tempo, e só depois eles já não sabiam mais como voltar, eles não sabiam onde eles estavam, o carro não sei se atolou antes ou depois, mas enfim, é uma teoria bem forte que existe. Outra teoria que existe também é que a culpa é do Gary, porque o Gary foi o único dos meninos que não foi encontrado até hoje. Parece que um ano depois, né, desse ocorrido, em 1979, ele foi visto, um cara estava dirigindo numa estrada e ele jura que viu o Gary pedindo carona. Teve também o relato de uma outra pessoa que disse que viu o Gary em um restaurante. E aí teve também o relato de uma outra pessoa, uma mulher essa vez, que disse que viu o Gary num bar, ele estava sentado no balcão, ela reconheceu que era ele logo que ela entrou no bar, e ela ligou para a polícia, mas na hora que ele percebeu que ela estava ligando, ele saiu correndo do bar, e aí não encontraram mais ele. Bom, essa teoria, ela ficou forte durante um bom tempo, porque dos 5 amigos, o Gary era o único que tinha, né, uma leve esquizofrenia. E como ele tomava remédio controlado, e já tinham se passado vários dias, então conta-se que ele pode ter tido um surto, né, porque ele estava sem os medicamentos, que ele acabou fazendo alguma maldade com os amigos dele por conta de estar em surto, e depois ele fugiu. Então é por isso que o corpo dele nunca foi encontrado. Mas também é só mais uma teoria. A família do Gary afirma que ele estava tomando as medicações e que ele estava bem, e que sim, até acredita que ele pode em algum momento ter enlouquecido, que isso poderia vir a acontecer sem o remédio, mas que iria demorar muito, não seria assim tão rápido como eles pensavam. Então eles eram totalmente contra essa teoria. Inclusive a família dele fala, esse caso não está encerrado, porque enquanto houver uma cadeira vazia na mesa, o caso não pode ser encerrado. Existem muitas teorias também que dizem que não é que eles fugiram do trailer, né? Os outros corpos que foram encontrados, tirando do Ted, né? Porque o do Ted era o único que estava dentro do trailer. Não é que eles fugiram do trailer, porque muitas pessoas perguntavam por que eles saíram do trailer, por que eles não comeram a comida que tinha lá, né? A comida enlatada, a comida militar. Por que eles não acenderam fogo, tinha combustível, enfim, por quê? Mas muitas teorias afirmam que, na verdade, não é que eles saíram de lá, é que eles nem chegaram. Então, que eles foram morrendo mesmo ao longo do caminho e só o Ted conseguiu chegar. Também tem uma coisa de que o Ted estava, né, ele foi encontrado enrolado em vários cobertores. Então dizem que seria impossível uma pessoa fazer isso consigo mesma. Então que com certeza tinha mais alguém com ele nesse trailer, mas não se descobre quem, não se sabe até hoje quem. Bom, esse é o tipo de caso que você responde uma pergunta e aparecem mais 20. As famílias dos 5 desaparecidos, elas buscam por respostas até hoje, né? O que de fato aconteceu naquela montanha, naquela noite
de fevereiro de 78. Bom, a questão é que ninguém consegue provar, né, se realmente houve um crime ou não. O que aconteceu, e isso causa muita dor. Quase 50 anos depois, o desaparecimento dos 5 do condado de Yuba continua oficialmente sem solução. Gary Matias segue desaparecido e nenhuma explicação consegue responder a todas as perguntas. Por que abandonaram o carro? Por que caminharam na neve? Por que não usaram os suprimentos? O que aconteceu com o Gary? E quem ou o que levou aqueles homens para a morte? Bom, talvez a resposta tenha morrido naquela montanha. E você, acredita que eles realmente se perderam? Ou existe algo mais sombrio por trás dessa história? Deixa aqui nos comentários a teoria que faz mais sentido para você, porque eu vou ler todos. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreva nesse canal, que aqui tem vídeo longo toda semana, 2 vídeos longos e tem shorts todos os dias para vocês. É isso, a gente se vê então num próximo vídeo.